Em 2000, dois homens entraram em uma reunião carregando uma proposta que poderia ter mudado tudo. Eles tinham uma empresa pequena, endividada, que estava perdendo dinheiro há 2 anos seguidos. E foram bater na porta do maior gigante de entretenimento da época, pedir para ser comprados. A proposta era simples: compre a gente por 50 milhões de dólares. A resposta, risada, literalmente. Os executivos riram na cara deles e mandaram eles embora. Essa empresa pequena endividada era a Netflix. E o gigante que recusou a compra, vou te contar o nome dele. Mas antes, preciso que você entenda porque essa história é muito mais complexa do que parece. Porque não é uma história de rejeição, é uma história sobre o que acontece quando grandes empresas ficam tão confortáveis com o presente, que ficam cegas por futuro. Spoiler, o final dessa história vai te surpreender. Volta com a gente pro ano de 1998. A Netflix tinha acabado de nascer e uma ideia simples: alugar DVDs pelo correio, sem multa por atraso, sem fila e sem precisar sair de casa. Parecia loucura para muita gente, mas funcionou. Em 2 anos, eles já tinham uma base de clientes crescendo rápido. O problema estava sangrando dinheiro. Mais de 50 milhões de dólares em prejuízo acumulado. Foi aí que Reed Hastings e Mark Rodolfo tomaram uma decisão corajosa ou desesperada, dependendo do ponto de vista. Reed Hastings pegou um voo até Dallas, Texas. O destino era a sede da maior rede de locadora do mundo da época. Uma empresa com mais de 9 mil lojas espalhadas pelo planeta, 60 mil funcionários e um faturamento anual de quase 6 bilhões de dólares. O nome dela era Blockbuster. Reed entrou naquela reunião com uma proposta na mão: 50 milhões de dólares pela Netflix. Em troca, a Netflix cuidaria de toda a presença online da Blockbuster, que na época praticamente não existia. No outro lado da mesa estava John Antioco, o CEO do Blockbuster, o executivo experiente e bem-sucedido, que havia transformado a empresa num império. Ele ouviu a proposta. Em segundo relatos de pessoas que estavam presentes naquele dia, ele riu. Não foi uma risada discreta, foi o tipo de reação que disse, sem palavras: por que eu gastaria dinheiro com isso? A reunião terminou rápido. Reed voltou para casa de mãos vazias. Mas aqui começa a parte que a maioria das pessoas não sabe. A Blockbuster não rejeitou a Netflix por incompetência. Ela rejeitou porque, naquele momento, os números faziam sentido. A empresa estava no topo, lucrativa, dominante. Para que comprar uma startup que estava no vermelho? O problema não foi a decisão em si. O problema foi o que veio depois. Ou melhor, o que não veio. Enquanto a Netflix, em 2002, abria capital na bolsa, levantava 80 bilhões de dólares e investia pesado em tecnologia e marketing, a Blockbuster continuava apostando no modelo físico de lojas. Quando a Netflix lançou o streaming em 2007, a Blockbuster tentou reagir. Criou seu próprio serviço online, até chegou a ser uma ameaça real por um breve período. Mas era tarde demais. Em 2010, o Blockbuster pediu falência. A empresa que riu de uma proposta de 50 milhões de dólares viu a Netflix se tornar uma empresa avaliada em mais de 150 bilhões de dólares. Mas espera, porque a história não termina aqui. O final ainda é mais surpreendente. Em 2004, o mesmo John Antioco que riu do Reed Hastings naquela reunião finalmente entendeu o perigo. Ele lançou o Blockbuster Online, zerou as multas por atraso e começou a recuperar os clientes perdidos. Os números começaram a melhorar. A estratégia estava funcionando. Aí entrou em cena algo que destruiu tudo por dentro: os próprios acionistas do Blockbuster. Investidor chamado Cauê Khan considerou a estratégia digital cara demais. Pressionou.
trocou executivos, cortou os investimentos justamente na área que poderia salvar a empresa. O Blockbuster não morreu só porque rejeitou a Netflix. Ela morreu porque, quando finalmente tentou mudar, foi sabotada por dentro. E aqui está, o que isso tem a ver com a sua vida? Toda semana, alguém ignora uma oportunidade porque ele parece pequeno, arriscado ou pouco lucrativo no momento. Foi exatamente isso que aconteceu na sala de reunião em Dallas. 50 milhões de dólares parecia caro demais para uma startup no vermelho. Só que o valor de uma empresa não está no que ela é hoje, está no que ela pode se tornar amanhã. Esse é um dos princípios mais básicos e mais ignorados. Os pensamentos financeiros do longo prazo. A Netflix perdeu dinheiro por 5 anos seguidos antes de decolar. Reed Hastings sabia que estava construindo algo grande. Os investidores que acreditaram nele no início lucraram fortunas. E o que riram, você já sabe o fim. Então, da próxima vez que você vê uma ideia que parece pequena demais, estranha demais ou cedo demais, lembre da sala de reunião em Dallas, lembra da risada e pensa, será que eu estou do lado certo da mesa? Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre alguma coisa, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer. E se você quer continuar explorando histórias como essa, sobre dinheiro, decisões e o que acontece quando as pessoas erram ou acertam em grande escala, se inscreve, porque tem muito mais vindo por aí. Até o próximo mistério.